Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Esse texto ele parece um pouco o oposto do que Jesus realmente ele é, né? Mas é Jesus que está falando aqui, queridos. Não vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada. E Jesus é chamado de príncipe da paz. E olha o versículo 35. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz vem comigo após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. Esse texto todo ele é o oposto do que se ensina. Agora Jesus não seria um maluco de escrever ou de dizer algo a respeito de que não houvesse sentido. Se nós analisar esse texto com aquilo que nós falamos na quinta-feira, a respeito de Coríntios capítulo 13, de João capítulo 21, de Filipenses capítulo 2, são tudo textos em sequência em que a gente fez uma abordagem, e vamos fazer essa abordagem aqui, baseado nisso que estamos lendo, porque na prática tudo que Jesus falou aqui é o oposto do que eu falei na quinta-feira, não é verdade? É o oposto. Nós falamos do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, do amor que não se trata com leviandade, do amor que não se trata com inconveniência, do amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Falamos daquele amor do tipo filéu, que é o amor que não é o amor com que a gente ensina, o que Jesus deixou ensinado para nós, para que nós amássemos uns aos outros. E agora, Jesus vem aqui dizendo que ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada. E veio causar divisão dentro da casa. Divisão entre pai e filho, filha e mãe, entre a nora e a sogra, e assim por diante ele vai dizendo aqui. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E ele chega ao ponto de dizer que quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a ele, não é digno dele. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a ele, também não é digno dele. Mas agora, queridos, como é que a gente vai sair dessa situação? Se tudo que Jesus nos ensina é amor, se tudo que nos ensina Jesus é amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus nos ensina nos Evangelhos, nos ensina através das cartas, das epístolas dos apóstolos Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Paulo. Por exemplo, o apóstolo João é chamado o apóstolo do amor. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Agora Jesus diz que aquele
que os inimigos do homem são aqueles de dentro da sua própria casa. E que ele explica que o amor que tem que ser amado é mais amor a ele do que aos próprios familiares. Quem não ama a Deus ou a Ele, a Jesus Cristo, mais do que qualquer coisa, não é digno dele. E nós aprendemos que nós precisamos primeiro valorizar quem? O outro. Que nós precisamos valorizar aqueles que estão perto de nós. Então, Jesus está nos ensinando que nós devemos amar mais a Ele do que a própria família. E aí nós fomos ensinados e doutrinados que temos que amar primeiro o nosso semelhante. Amar primeiro os que estão perto, e eu ensinei isso para vocês, e Jesus nos ensina. Até tivemos um tempo que nós falamos aqui sobre o grande mandamento do Novo Testamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Conhecer a Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo e ame o próximo como a si mesmo. E agora, esse texto que nós lemos aqui no capítulo 10 de Mateus, versículo 34, o mesmo Jesus que diz que nós devemos amar o próximo, ele diz assim: eu não vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. O príncipe da paz está dizendo isso. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Baseado em que Jesus está falando isso? Então houve uma inversão. Tem um texto de Malaquias que ele diz assim: nos últimos dias, o coração dos pais se converteria aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Mas Jesus não está dizendo nesse texto de Mateus capítulo 10 isso. Jesus está dizendo que ele trouxe a espada, ele não trouxe a paz. Ele não trouxe a paz, ele trouxe a espada. E ele diz também aqui que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Está dizendo o oposto do que eu li. Em que Jesus está se referindo então? No que Jesus está se referindo? Que se ele, e todo o evangelho, ele nos doutrina para amar o próximo. E qual é o mais próximo que você tem? É o que está no seu quarto. É o que está entre as suas quatro paredes. É o que está junto com você. E agora ele diz que ele veio para causar essa divisão dentro da casa. Então, o que Jesus está se baseando? Se o evangelho todo, a maior doutrina do evangelho é o amor ao próximo. É crer em Jesus Cristo e amar o seu semelhante. Então, tem a ver com o amor que se está amando. Tem a ver com o tipo de amor que está sendo empregado. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Só para você ter uma ideia disso que eu estou falando. 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então ele está se referindo ao tipo de amor que você está amando. Se é que é amor, se é que é algum tipo de interesse, porque nós vivemos numa sociedade totalmente desconstruída nesses valores, e geralmente as experiências familiares,
As experiências familiares são experiências de interesses. Por exemplo, quando morre uma pessoa na família, quando morre o pai, a briga que fica depois para a questão da herança. Que tipo de amor é esse? Os casais se separam. Qual tipo de honra que os filhos estão honrando os pais? É baseado em quê? Não é no amor, é disso que Jesus está falando. O que Jesus está falando nesse texto? Que se você não encontrar a forma correta de você amar, você não é digno dele. Mas nós aprendemos, em primeiro lugar, a família tem que estar acima de tudo, e tem que estar, realmente tem que estar. Tem que estar acima de tudo. Mas a família dentro da perspectiva do amor eterno de Deus. Não na perspectiva de um amor egoísta, de um amor egocêntrico, de um amor que nem é o verdadeiro amor. Então Jesus está dizendo assim: se você não amar o seu semelhante, não, como ama a mim, não é digno. Não é digno dele. Aquele que não ama ele em primeiro lugar. O que é amar em primeiro lugar? É conhecer o verdadeiro amor. O amor correto. O amor que realmente vai fazer com que as pessoas elas sejam acrescentadas. Por exemplo, quando você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, quando você encontra esse amor em Jesus, e você é multiplicado nesse amor, as pessoas são acrescentadas nesse amor. Senão, há a divisão. Porque as pessoas, na verdade, elas não estão amando como devem amar. O amor é aquele amor de Coríntios. É o amor que você se entrega realmente por aquilo tudo. Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Nós estamos vivendo esses dias, o dia do esfriamento do amor. A cada geração que passa, o amor ele vai enfraquecendo. Na minha geração era de uma forma, na geração dos meus filhos serão outra forma, da geração dos meus netos, e assim sucessivamente. Vai sendo perdidos os vínculos. Você pode observar isso. Os vínculos vão sendo perdidos. Nós mesmos, saudosistas, lembramos daqueles vínculos, aqueles afetos que nós tínhamos na nossa infância. Mas hoje é diferente. Porque isso é o sinal desse texto. Que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. E quem perseverasse até o fim seria salvo. Mas perseverar até o fim no quê? No amor. Porque o amor salva você de tudo. Você pode marcar isso? O amor salva você de tudo.
Jesus disse assim: amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Qual o tipo do amor? É o tipo do amor que Jesus teve. Então, quando você entra, por exemplo, num relacionamento familiar, qual o tipo de amor que está gerando ali? É o amor filéu? É o amor eros? É o amor esforge? É o amor paterno, materno? Que tipo de amor que está envolvido? Qual o amor, o único amor que vai fazer permanecer o vínculo? É o amor com que Cristo nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é no amor que nós somos salvos. Quando o amor esfria, é derrota total. Quando o amor se esfria, é perda. Quando o amor se esfria, é morte. É quebra de vínculos. O próprio condicionamento familiar faz você se afastar do amor. Do verdadeiro amor. O amor que salva todo mundo. Não é o amor filéu que vai te salvar. Não é o amor filéu que vai manter o vínculo da família. Não é o amor eros, nem o esforge. O que vai manter um vínculo familiar é o amor ágape. É o amor com que Deus nos amou. É o amor com que Cristo nos amou. Fora isso, os vínculos se perderão. A família, ela não vem antes de tudo. E aí eu quero que você compreenda que talvez essa frase foi colocada num outro tempo, numa outra reunião, num outro ensino, de uma maneira colocada por alguém. O que está acima de tudo é o amor. Acima de tudo, disse Paulo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que te vincula ao outro é o amor. Mas não é o filéu, eu vou explicar sobre o filéu agora. Não é o filéu que te vinca, que te une, que te mantém grudado naquela pessoa. E na multidão daqueles que creram, o coração e a alma deles era um só. O que faz com que o coração e a alma de uma pessoa fique vinculada à outra? Amor. Nós podemos estar aqui dizendo que estamos amando, mas desvinculados uns dos outros. Porque não há o vínculo. Porque há um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo, e há um só vínculo. Nós precisamos estar vinculados no mesmo Espírito. O mesmo Espírito que é o amor de Cristo, que é o que nos liga. Então Jesus está dizendo: mas quem amar mais o seu filho do que a mim não é digno de mim. É amar fora do amor perfeito. É amar fora do amor verdadeiro. É amar fora do amor que se vincula. Quem ama não tem ciúmes. Quem ama e tem ciúmes não conhece o amor verdadeiro. Muitos estão vinculados nos interesses. São amores de interesses. Talvez sem conhecer realmente o verdadeiro vínculo. O que se deve amar? O que é do amor.
que é do amor, você deve amar. Então, qual é a referência do amor que você tem que ter? A referência do amor é o amor de Deus. É para qualquer tipo de relacionamento. Você tem que ter a referência do amor de Deus na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Referência. Você tem que ter a referência do amor. Como é que é o amor de Deus? Tem uma referência para você. Amém? Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Se você não tiver amor, nada vai mudar. Porque o amor de Deus é a referência. O amor de Deus é a referência. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça os mistérios da ciência e tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, aquela fé que opera milagres, aquela fé que você ordena monte, sai daqui, vai para lá e o monte obedece. E aquela fé em que nada é impossível para você, ainda que você tenha tudo isso, e você não amar do amor referencial, do amor do tipo de Deus, você nada será. Versículo 3, ainda que eu distribua os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Até as esmolas que nós fizemos, se não for baseada no amor, não funciona. Uma família sem a referência do amor de Deus não funciona. O único vínculo que nos vincula em perfeição é o amor de Deus. Versículo 4. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se inflama, não se incha, não se ensoberbece. O amor tem aquela paciência de andar a outra milha. O amor é bondoso. O caráter de Jesus, santidade, verdade, justiça e bondade, são aspectos do amor de Deus. Bondade. O amor não arde em ciúmes. O amor não se inflama. O amor não se incha, não se jacta, não se soberbece. O amor não é soberbo. O amor é diferente. O amor de Deus é diferente de qualquer coisa que nós tenhamos experimentado fora desse amor. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, mas os interesses sempre do outro. Filipenses capítulo 2. Versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma forma, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, como o texto que eu li, que eu mencionei agora há pouco. No coração, na multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. E aqui Paulo está dizendo novamente, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Nada faça por partidarismo. Nada faça por facção, tomando parte por A ou B. E hoje as famílias têm partidarismo dentro das famílias. Por que que tem? Porque quem não amar dentro da casa, como Cristo amou, não é o verdadeiro amor que está imperando ali, é qualquer outro tipo de coisa. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas senão também cada qual o que é dos outros. O amor não procura os seus interesses. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. Tenhais o mesmo sentimento. Volta para Coríntios, capítulo 3, versículo 5. O amor não se exaspera, não se ressente mal, não se alegra com a injustiça. E eu desafio um aqui que não se alegrou no íntimo quando o outro se deu mal. Não tem nenhum. Não tem nenhum aqui. Mas o amor verdadeiro, ele não se alegra com a injustiça. Mas ele regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor nunca acaba. O amor, muitas vezes relacional, fora do ágape, fora dessa qualidade, esse amor acaba. Se você gosta muito de uma pessoa, um dia você deixa de gostar. Porque não era amor. Porque o verdadeiro amor, ele jamais acaba. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E quando cheguei a ser um homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Há um tempo, queridos, de maturação, de maturidade, de desenvolvimento do amor de Deus dentro da sua vida. Aqui ele fala desses tempos. Ele fala do tempo que era menino e falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas chegou um tempo que as coisas de menino foram saindo, porque ele estava crescendo. O que é coisa de menino? Paulo tem um outro texto que ele fala que muitas vezes nós não devemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro. É como um menino, é agitado, está correndo, está indo para cá, indo para lá, fazendo meninice. Mas chega um momento em que você tem que abandonar essas coisas de menino. Porque aquilo que era em parte, já não é mais tão em parte assim. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei.
como também sou conhecido. Jesus falou lá em João, no capítulo 21, aqui quando ele teve essa conversa com o apóstolo Pedro. Capítulo 21, versículo 15. Isso depois de Jesus ter ressuscitado, ele apareceu na praia e se apresentou para os discípulos. Foi uma aparição de Jesus aqui, depois de ressuscitado. E ele senta e tem essa conversa com Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado a terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E fala do processo de maturidade de Pedro. Quando Jesus aqui pergunta a primeira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? Aqui o original é ágape, a palavra amor. Tu me amas com o amor que eu te amo? Tu ama a mim com o amor que eu te amo mais do que os outros amam? Porque se você pensar no que eu falei lá no início, ele veio causar a divisão, porque o processo era a questão do amor. E aí ele está perguntando: Simão, tu me amas mais do que eles com amor verdadeiro, com amor de Deus, do amor do tipo de Deus, esse amor que nós acabamos de citar em Coríntios capítulo 13? E aí Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui a palavra amor não é ágape. A palavra aqui é filéu, que é como se fosse: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Sabe que meu amor não é tudo isso não. Aí Jesus pergunta a mesma coisa pela segunda vez: tu me amas com o amor que eu te amo? E Pedro lhe respondeu: sim, eu te amo, Senhor, mas é filéu. Eu te amo, eu gosto de ti. Apacenta as minhas ovelhas. E as 3 vezes ele falou em apacentar as ovelhas. E a terceira vez, quando Jesus pergunta aqui: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Jesus trocou. Tu me amas com amor filéu? Tu me amas apenas num gostar? E aí foi quando Pedro se entristece e diz assim: Senhor, tu conheces tudo. Tu sabe que eu não consigo te amar da maneira que é para amar. Da maneira que tu me amas, eu não consigo, eu só gosto. Apacenta as minhas ovelhas. E Deus te chamou para apacentar as ovelhas dele. E aí já não estou falando, queridos, de você estar numa igreja pregando. Estou falando de você apacentar o seu próximo, que está no lado de você. O seu filho, o seu pai, a sua mãe. É apacentar
Mas de que forma? No amor de Deus. Apacentar as ovelhas que estão perto de você, seu semelhante, seus colegas, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você. Mas tu consegue apacentar com o amor tipo de Deus? Você consegue amar essas pessoas com o amor tipo de Deus? Não. Eu só gosto. Eu não consigo. E aí depois ele fala no final aqui, né? Conectando com aquele texto lá, que quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas eu cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas próprias de menino. Chega um tempo, nós temos que crescer. Nós não vamos ficar menino grande, e não sabemos apacentar o que está do nosso lado. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias, mas quando fores velho, outro te levará. E Jesus quer te conduzir nesse amor. O outro vai te cingir, Jesus quer te conduzir nesse amor. Coríntios 13. Agora vemos como em espelho, obscuramente. Essa palavra espelho aqui faz alusão àquele espelho embaçado, feito de cobre, né? A pessoa olha no espelho e vê as coisas, não vê as coisas como a gente vê nos espelhos atuais, né? A gente olha ali no espelho e aquilo reproduz realmente o que está do outro lado do espelho. Mas aqui não. Esse espelho que ele cita é aquele espelho de cobre que as mulheres olhavam e, né, ficava aquela... Conseguia ver uma imagem, mas era obscura. A criação, ela geme até hoje pela manifestação da glória dos filhos de Deus. E sente como se fosse dores de parto até que esses filhos de Deus sejam gerados. Por isso que nós conhecemos obscuramente, em parte. E Jesus nos chamou para refletir essa glória, a glória dele, a glória de Deus. A glória de Deus é que precisa ser refletida. E essa glória é refletida de você para o seu irmão, para o seu semelhante, para o seu próximo. Agora conhecemos em parte, mas virá o que é perfeito. Por isso que para amar, nós precisamos tirar o véu do nosso entendimento. Para amar com amor verdadeiro, você precisa tirar o véu. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. No texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nossa relação com o reino de Deus, a nossa relação é uma relação no Espírito, no vínculo da perfeição, no amor. A nossa relação com o reino de Deus, como aqueles textos que eu citei, ser unido de alma. Os que creem têm o mesmo coração e uma mesma alma. Os que creem não têm partidarismo. E nós somos vinculados. E Deus te levantou, irmãos, como ministro dessa nova aliança. A aliança do reino de Deus.
uma aliança de espírito. Que espírito você está ligado? Nós precisamos ter o mesmo espírito. Repita comigo, mesmo espírito. Mesmo espírito. Jesus certa vez falou para aqueles dois discípulos Boanerges, né? Tiago e João subindo, mandaram para preparar o caminho para Jesus, uma hospedagem para Jesus, e chegou lá, os caras não receberam eles, porque eles tinham cara de quem ia para Jerusalém. Os caras não receberam eles. Quando eles voltaram, ó, eles não te receberam. Vão mandar vir fogo do céu e consumir eles. Aí Jesus disse para eles: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? O Filho do Homem não veio destruir as almas, ele veio salvar. Porque ele estava indo para Jerusalém para morrer também por aqueles samaritanos que não deram hospedagem para eles. Esse é o espírito que você pertence. É o espírito desse reino. Então precisamos tirar, para esse entendimento, tirar o véu. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Como não será maior glória o ministério que não é transitório, que é permanente? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito mais glorioso é o ministério da justiça. É maior você compreender no espírito que se compreender na mente. É muito mais você praticar o que é do reino do que você saber o que é do reino. Conhecimento ensoberbece, mas amor constrói. E é esse o assunto que nós estamos falando. Ele diz aqui que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério da letra, eles tinham tudo, faziam, eram campeões em regras. Mas era condenação pura. Nós não estamos trazendo aqui sobre nenhum de vocês palavra de condenação. Mas você precisa conhecer o Espírito que você pertence. O Espírito do reino de Deus. Tem um Espírito no reino de Deus. E neste Espírito, eu digo, é neste Espírito, nós somos ligados de coração e alma. Neste Espírito. Então, nós precisamos identificar que Espírito nós agimos. Está agindo no Espírito. Agir no Espírito é agir no Espírito do reino. Porque o ministério da condenação é só condenação. Mas nós estamos debaixo de uma nova aliança. Por isso o crescimento dentro desse amor, dentro das famílias, o crescimento desse amor ágape, amor incondicional. O amor de Deus constrói o outro dentro de você. Quando você ama a Deus, quando você ama a Deus, as pessoas são construídas em você. É multiplicado esse amor. Aí na casa não vai ter divisão. Aí não se levanta o pai contra o filho, nem o filho contra o pai, nem a filha contra a mãe, mãe contra a filha, nora contra a sogra, e seja lá quem for. A divisão na casa há, porque há a falta de entendimento em relação à prática do amor. Mas isso precisa ter o rosto desvendado
Versículo 10 diz aqui, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, que é o ministério da condenação, nesse respeito já não resplandece diante de uma glória muito maior, que é o ministério do Espírito. Que é esse vínculo, o amor. Porque tudo vai te levar para esse amor. Porque Deus é amor. Tudo que Deus criou, criou em amor. Tudo que é criado fora do amor é criado fora de Deus. Tudo que é gerado fora do amor não é gerado em Deus. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que está dentro de você, que é esse vínculo. Versículo 14. Mas os sentidos deles estão embotados. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, quando algum deles se converte, o véu é retirado. Quando o seu coração se converte, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Tiramos o véu. Porque o véu, quando está o véu, é sinal que a glória já se foi. E o véu é posto muitas vezes no nosso coração. Muitas vezes não é no coração. É o véu do coração. Se você não amar a Jesus, é possível que haja divisão. Os inimigos do homem serão os de dentro da sua casa. E nós estamos vivendo dias de esfriamento de amor. E nós precisamos tirar o véu, para que, com o rosto desvendado, nós conheçamos a que espírito nós pertencemos. Com o rosto desvendado, como por um espelho. Embora hoje você veja meio embaçadas as coisas, como olhando, contemplando, como por um espelho. Embora hoje você conheça em parte, mas virá o que é perfeito. E o que é em parte será aniquilado. E assim nós veremos Ele como Ele é. E eu também serei conhecido. Eu também serei conhecido. Porque como Ele é, eu serei. Como Ele é, você será. Como num espelho, contemplando de glória em glória a face do Senhor, sendo transformados de glória em glória. Amém?